Olá, bom dia. Me fizeram uma pergunta outro dia dos livros que mais me influenciaram, né, na área de teologia, no seminário, né, teológico, filosofia. Eu citei, agora eu queria falar sobre livros de filosofia. Quais livros eu indicaria para quem está começando a matéria filosofia, que quer dizer amigo da sabedoria, amigo do saber. Philos, do grego amigo. Sofia, sabedoria ou saber, né? Eu queria indicar Filosofando, né? Maria Helena Ruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, Introdução à Filosofia. Tenho ele em PDF também, né? E alguns que eu queria falar, O Mundo de Sofia, que é um clássico de filosofia para quem está começando, tanto teologia como filosofia. Pedagogia também estuda um pouco sobre isso. Josten Gardner, O Mundo de Sofia. Crítica da Razão Pura, aí já é um livro mais denso, mais profundo, para quem quer se aprofundar na filosofia. Fala muito de lógica, né, de crítica, de senso crítico. A República de Platão, que é um filósofo grego do quinto século antes de Cristo. As Confissões de Santo Agostinho. Aqui no caso eu tenho ele, tenho dois no caso. Esse aqui da editora Paulinas. Editora Católica Paulinas, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica. Tenho aqui, né? A Suma Teológica, que é um compêndio de teologia da Idade Média, século XII, século XIII. Tomás de Aquino. O Príncipe de Nicolau Maquiavel, O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, da Abril Cultural. Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, que foi um dos maiores filósofos do século, início do século XX, né? Meditações de Marco Aurélio, que foi um imperador romano e filósofo. Metafísica de Aristóteles, ok? O Capital, de Karl Marx. A Condição Humana, de Hannah Arendt, que é uma filósofa de origem judaica. Ser e Tempo, de Martin Heidegger, acho que é assim que pronuncia o nome, que é em alemão. Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O Mito da Caverna, de Platão também, ok? E O Existencialismo é o Humanismo, de Jean-Paul Sartre. E queria também falar sobre humanismo e anti-humanismo. Não tem mais ele que eu doei, ou vendi, não se lembra mais, em Niterói, numa biblioteca lá em Niterói, e doei de Pedro Dele Nogari, Humanismo e Anti-Humanismo. A Utopia, de Thomas Moros. 50 Ideias da Filosofia, de Ben Dupré, ou Dupré, né? Não sei se é francês. A Ética Nicômaco, a Ética de Aristóteles. Discurso do Método, de René Descartes, mais voltado à área da filosofia analítica, matemática, física, mas também filosofia. Ser e Tempo e Ser é o Nada, Jean-Paul Sartre. Aprendendo a Viver, de Sêneca, né? Filósofo latino, né? Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Introdução ao Pensamento Complexo, de Edgar Morin. E O Conceito de Angústia, de Soren Kierkegaard. Eu também queria indicar, né, um livro contemporâneo, A Era do Ressentimento, do professor e filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Viver a que se destina, de Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Ok?
E alguns livros também de história da filosofia, né? De Miguel Reale, que era advogado, jornalista, filósofo. Tem 8 volumes dele da editora Paulus, ou Paulinas, né? Uma coleção de história da filosofia de 8 volumes. Batista Mondan, ou Mandim, né? Curso de filosofia, da Paulus. O Homem, Quem é Ele? Batista Mondan também, ou Mondim, que é francês, né? Elementos de Antropologia Filosófica, da editora Paulus. E esse livro aqui antigo que eu tenho, tá? De Michele Federico Siaca, Fundamentos de Filosofia, da editora Mestre Jou, já de edição esgotada. Esse livro também, História, Iniciação à Filosofia, do professor Danilo Marcondes, tá? Muito usada também na área de teologia, de filosofia. Curso de Filosofia, do professor Antônio Rezende, da editora Jorge Zarra, universitária. E esse livro aqui é Antropologia Filosófica, de uma perspectiva cristã, da editora Juep Batista, pastor Batista Merval Rosa. Antropologia Filosófica. Tem quase todas os períodos da história da filosofia antiga, medieval, contemporânea, moderna, filosofia da reforma e por aí vai. Então eu queria indicar esse livro também, por último, para quem está começando na área de teologia e filosofia. Primeira Filosofia, vários autores, da editora Brasiliense. Aí tem Marilena Chauí, do Convite à Filosofia, também é livro dela. E por aí vai, né? Emily Breher, François Chatelet, Leonel Franca, Gilberto Contrim, Brian Magui e muitos. Will Durant, História da Filosofia, é um clássico. E outro livro também que eu achei li interessante lá na biblioteca da UF, Universidade Federal Fluminense em Niterói, de Rodolfo Mondolfo, O Pensamento Antigo. Aí tem o Homem Antigo, tem de Platão. Rodolfo Mondolfo, que é um escritor, é um pensador antigo, e esse livro já não existe mais, é de edição esgotada, e eu achei lá na biblioteca da UF, no campo Graguatá, em Niterói, Rio de Janeiro. Então, e os livros de Reale, Dário Antissérie, História da Filosofia, 8 volumes, da editora Paulus. Então, eu queria indicar a você que me perguntou. Tá aí a minha indicação. E tem outros livros aí, mas para quem está começando, de um modo geral, eu acho que vai fazer bom uso desses livros. A gente aprende muito, a gente se aprofunda muito na área de filosofia, na área de teologia, na área de pedagogia, ciências humanas, né? Tá ligado às ciências humanas e história, geografia, sociologia, antropologia. Então esses pensadores estão ligados nessas áreas aí, ok? Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no Facebook e no YouTube. E bom dia a todos.